A vida depois dos 70. Uma fase cheia de histórias, sabedoria e, para muitos, um desejo natural de aproveitar cada momento com saúde e vitalidade. Mas existe um segredo, algo que a ciência já começou a desvendar, sobre como realmente podemos influenciar e até prever a qualidade e a duração dos nossos anos dourados. Você já parou para pensar que pequenas coisas no nosso dia a dia podem ser sinais claros do nosso futuro, revelando se estamos no caminho certo para uma longevidade plena ou se precisamos ajustar a rota? A verdade é que muitos de nós vivemos com a incerteza do amanhã, sem saber exatamente o que esperar. E essa falta de clareza pode ser dolorosa, nos privando da chance de agir proativamente. Mas e se eu te dissesse que não precisamos mais viver nessa penumbra? E se existissem 7 sinais, comprovados pela ciência, que podem nos dar uma ideia clara de quão bem vamos viver depois dos 70? Sinais que nos dão o poder de tomar as rédeas da nossa saúde e do nosso bem-estar, com a chance de mudar o nosso próprio destino. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nesses 7 indicadores, mostrando como você pode identificá-los em sua própria vida e, mais importante, como pode fortalecer cada um deles. Prepare-se para descobrir verdades surpreendentes e empoderadoras sobre a sua própria jornada. Assista até o fim para algo que vai te surpreender e transformar sua perspectiva. Vamos começar nossa jornada explorando o primeiro desses sinais, que pode parecer simples à primeira vista, mas carrega um peso enorme quando o assunto é longevidade e qualidade de vida. Estou falando da força da sua pegada, ou como a ciência chama, a força de preensão manual. Parece estranho, não é? O que a força com que você aperta algo tem a ver com quanto tempo você vai viver? Pois bem, a pesquisa é clara. A força da sua pegada é um dos indicadores mais robustos da sua saúde muscular geral, da sua densidade óssea e até mesmo da sua capacidade de se recuperar de doenças. Pense comigo. Nossa força muscular não é apenas sobre levantar pesos na academia. Ela está diretamente ligada à nossa capacidade de realizar as tarefas mais básicas do dia a dia, como abrir um pote de geleia, carregar as sacolas do supermercado, levantar-se de uma cadeira sem esforço ou até mesmo segurar um corrimão para evitar uma queda. Quando envelhecemos, a perda de massa muscular, um fenômeno chamado sarcopenia, é algo natural. Mas a velocidade e a intensidade dessa perda podem variar enormemente de pessoa para pessoa, e a força da pegada é um excelente termômetro disso. Uma pegada forte sugere que seus músculos estão mais preservados, que seu corpo está mais robusto e que você tem uma reserva de força para enfrentar desafios de saúde. Por outro lado, uma pegada fraca pode ser um sinal de que o corpo está mais frágil e que você pode ter um risco maior de desenvolver doenças crônicas ou de ter dificuldades em se recuperar de um problema de saúde. Então, como você pode avaliar a sua própria força de pegada? Claro, existem equipamentos profissionais para isso, mas você pode ter uma ideia geral em casa. Tente apertar uma bolinha de tênis, ou até mesmo um travesseiro firme. Observe o quão fácil ou difícil é. Você consegue segurar um objeto pesado com firmeza por algum tempo? Sente suas mãos cansadas rapidamente ao fazer tarefas que exigem um pouco mais de força? Não é preciso virar um atleta de fisiculturismo, mas pequenos exercícios e hábitos podem fazer uma grande diferença. Que tal usar aqueles exercícios de apertar uma bolinha anti-stress enquanto assiste à televisão? Ou, ao invés de usar o carrinho no supermercado para carregar tudo de uma vez, carregar algumas sacolas em cada mão, com cuidado, claro, e sempre prestando atenção à sua postura e ao seu conforto. A jardinagem, por exemplo, é uma excelente atividade para as mãos e braços, assim como algumas tarefas domésticas que exigem um pouco mais de esforço.
A chave é manter os músculos das mãos e dos braços ativos e fortalecidos. Incorporar pequenos movimentos de força no seu dia a dia é como um investimento a longo prazo na sua autonomia e vitalidade. Passando para o segundo sinal, que também está diretamente ligado à nossa mobilidade e independência, e que os cientistas observam com muita atenção: a velocidade da sua marcha. Parece outra coisa simples, não é? Caminhar. Mas o modo como você caminha pode dizer muito sobre a sua saúde geral. Já notou como, com o passar dos anos, algumas pessoas tendem a andar mais devagar, arrastando os pés ou com passos mais curtos? A velocidade da marcha é um reflexo da sua força muscular nas pernas, do seu equilíbrio, da sua coordenação e até mesmo da sua função cognitiva. Uma marcha rápida e firme geralmente indica um sistema nervoso saudável, músculos fortes, articulações flexíveis e um bom equilíbrio. Pessoas que andam mais rápido tendem a ter um menor risco de quedas e, consequentemente, de fraturas, que podem ter um impacto devastador na qualidade de vida de um idoso. Além disso, a velocidade da marcha tem sido associada à função cardiovascular e respiratória. Ou seja, se você consegue andar em um ritmo mais acelerado, sem se cansar muito, isso é um bom sinal de que seu coração e seus pulmões estão trabalhando bem. Para ter uma ideia da sua própria velocidade de marcha, você pode fazer um teste simples. Peça para alguém cronometrar você enquanto caminha por uma distância de uns 6 metros em seu ritmo normal e confortável. Quanto tempo você leva? Compare com a média para sua idade, que você pode pesquisar online. Mas mais importante do que um número exato é a sua percepção. Você sente que está andando mais devagar do que antes? Tem dificuldade em manter o ritmo quando anda com outras pessoas? Sente-se menos estável? Pequenas mudanças no seu dia a dia podem ajudar muito. Caminhar é o exercício mais acessível e benéfico que existe. Tente incluir uma caminhada diária na sua rotina, mesmo que seja por um curto período. Comece devagar e aumente a duração e a intensidade gradualmente. O importante é a consistência. Caminhe no parque, na rua, no shopping. Se possível, varie os terrenos para desafiar o seu equilíbrio. Você também pode adicionar exercícios de equilíbrio, como ficar em uma perna só por alguns segundos, segurando-se em algo para segurança, claro. Ou tentar andar em linha reta, colocando um pé na frente do outro, como se estivesse na corda bamba. Essas pequenas práticas, feitas regularmente, não só melhoram sua velocidade de marcha, mas também aumentam sua confiança e sua independência. Fortalecer a força da pegada e a velocidade da marcha são passos fundamentais para manter a autonomia e desfrutar de uma vida plena. Agora que conversamos sobre a importância da nossa força física e mobilidade, vamos seguir para o terceiro sinal, que é tão crucial quanto os anteriores, mas que muitos de nós, às vezes, negligenciamos. Continuando nossa conversa sobre os sinais que podem nos guiar para uma longevidade mais feliz e saudável, chegamos ao terceiro ponto crucial: o engajamento social e o senso de propósito. Talvez você pense que isso é apenas uma questão de bem-estar emocional, mas a ciência nos mostra que ter conexões fortes e um motivo para acordar todos os dias impacta diretamente nossa saúde física e mental, e, consequentemente, nossa expectativa de vida. A solidão, meus amigos, é um problema sério, especialmente para quem já passou dos 70. Ela não é apenas um sentimento ruim, ela é um fator de risco para diversas doenças, tão prejudicial quanto fumar ou ter uma dieta ruim. Pessoas solitárias tendem a ter uma pressão arterial mais alta, um sistema imunológico mais fraco e um risco maior de depressão e declínio cognitivo. Por outro lado, estar conectado com outras pessoas, ter amigos, familiares, vizinhos com quem você pode conversar, rir e até mesmo desabafar,
É como um escudo protetor para a sua saúde. Sentir-se parte de algo maior, ter um papel na comunidade, sentir que sua presença importa, tudo isso alimenta a alma e o corpo. E o propósito? O propósito é a chama que nos mantém vivos. Não importa se é cuidar de um neto, cultivar um jardim, aprender uma nova língua, escrever um livro de memórias ou se voluntariar em alguma causa que você acredita. Ter um objetivo, um porquê, nos dá motivação, nos tira da cama e nos impulsiona a cuidar de nós mesmos. É o combustível para a mente e o espírito. Pessoas com um forte senso de propósito tendem a viver mais, com menos doenças crônicas e uma saúde mental muito melhor. Então, como fortalecer esse pilar? Primeiramente, busque atividades sociais que te deem prazer. Pode ser um grupo de leitura, aulas de dança, um clube de caminhada, um grupo da igreja, ou simplesmente tomar um café com os amigos regularmente. Não se isole. Mesmo que a pandemia tenha nos acostumado a ficar mais em casa, é fundamental retomar essas conexões, mesmo que seja por telefone ou videochamada, se a distância for um problema. Ofereça ajuda a alguém, um vizinho, um amigo. Ser útil e sentir-se necessário é um dos sentimentos mais gratificantes que existem. E quanto ao propósito, pense no que te faz sentir vivo, no que você sempre quis fazer ou retomar. Às vezes, o propósito está nas coisas mais simples, como cuidar de uma planta ou aprender a cozinhar uma receita nova. O importante é ter algo que te motive e te dê alegria. Agora, vamos ao quarto sinal: a qualidade do seu sono. O sono. Muitas vezes o tratamos como um luxo, algo que podemos abrir mão em nome de outras atividades. Mas a verdade é que o sono é um dos pilares mais importantes da nossa saúde e longevidade, especialmente depois dos 70. Não se trata apenas de dormir, mas de dormir bem, ter um sono reparador. Durante o sono, nosso corpo trabalha incansavelmente para se recuperar, reparar células, consolidar memórias e eliminar toxinas do cérebro. É como se fosse a manutenção geral do nosso organismo. Quando não dormimos bem, ou não dormimos o suficiente, os efeitos são sentidos em cascata. Nosso humor piora, nossa memória falha, nosso sistema imunológico fica mais fraco e o risco de doenças crônicas como diabetes, doenças cardíacas e até mesmo Alzheimer aumenta. É comum que, com a idade, a estrutura do nosso sono mude. Podemos ter mais dificuldade para adormecer, acordar mais vezes durante a noite ou sentir que o sono é mais leve. Mas isso não significa que um sono de má qualidade seja inevitável. Existem muitas coisas que podemos fazer para melhorar a qualidade do nosso descanso. Primeiro, tente estabelecer uma rotina de sono. Vá para a cama e acorde mais ou menos no mesmo horário todos os dias, mesmo nos finais de semana. Isso ajuda a regular o seu relógio biológico. Crie um ambiente propício para dormir. Um quarto escuro, silencioso e com temperatura agradável. Evite telas de celular, tablet ou televisão pelo menos 1 hora antes de dormir, pois a luz azul emitida por esses aparelhos pode interferir na produção de melatonina, o hormônio do sono. Cuidado com a cafeína e o álcool, especialmente à noite. Ambos podem atrapalhar o sono. E se você costuma cochilar durante o dia, tente limitar esses cochilos a 20 ou 30 minutos e evite-os no final da tarde para não atrapalhar o sono noturno. Se mesmo com essas dicas você ainda tiver dificuldades significativas para dormir, converse com seu médico. Ele poderá investigar as causas e sugerir tratamentos ou ajustes necessários. Lembre-se, um bom sono não é luxo, é necessidade. Ele recarrega seu corpo e sua mente, preparando você para um novo dia cheio de energia e clareza.
E por fim, para esta parte, o quinto sinal que quero abordar é a sua dieta e nutrição. A comida. Quem não gosta de uma boa refeição? Mas o que colocamos no nosso prato tem um impacto profundo e duradouro na nossa saúde e na nossa capacidade de viver bem depois dos 70. Não se trata de fazer dietas mirabolantes ou de se privar de tudo que você gosta, mas sim de fazer escolhas inteligentes e conscientes. Com a idade, nosso metabolismo muda, nossas necessidades nutricionais podem ser diferentes e nosso corpo pode reagir de forma diferente a certos alimentos. Uma alimentação rica em nutrientes é fundamental para manter a energia, fortalecer o sistema imunológico, proteger nossos ossos e músculos e manter nossa mente afiada. Pense no seu prato como um jardim. Quanto mais variado e colorido, mais saudável ele é. Busque incluir muitos vegetais de folhas escuras, frutas de todas as cores, grãos integrais como arroz integral, aveia, pão integral, leguminosas como feijão, lentilha, grão de bico e fontes de proteína magra como peixe, frango, ovos e laticínios com pouca gordura. O azeite de oliva é uma excelente fonte de gordura saudável. Evite ao máximo alimentos processados, ricos em açúcar, sal e gorduras trans, que são verdadeiros inimigos da nossa saúde. Beber bastante água também é crucial, pois a desidratação pode levar a cansaço, confusão mental e problemas renais. Muitas vezes, com a idade, a sensação de sede diminui, então crie o hábito de beber água regularmente, mesmo que não sinta sede. Levar uma garrafinha de água com você pode ajudar. Preparar suas próprias refeições, se possível, te dá controle sobre os ingredientes e garante que você esteja comendo alimentos frescos e saudáveis. Se cozinhar se tornou um desafio, procure por opções saudáveis e práticas, ou peça ajuda a familiares. Investir em uma boa alimentação é um ato de amor próprio e um dos maiores presentes que você pode dar ao seu corpo para uma vida longa e cheia de vitalidade. Com a força da pegada, a velocidade da marcha, o engajamento social, o sono de qualidade e uma boa nutrição em mente, estamos construindo uma base sólida para entender a nossa longevidade. Mas ainda temos mais 2 sinais importantes a explorar, que tocam na sua mente e na sua atitude perante a vida. Agora que já exploramos a importância da força física, da mobilidade, do engajamento social, do sono reparador e da alimentação, vamos mergulhar no 6º sinal, que é igualmente vital e muitas vezes negligenciado: a saúde cognitiva e a curiosidade. Você já parou para pensar que a nossa mente é como um músculo? Quanto mais a usamos, mais forte e resiliente ela se torna. E a curiosidade, essa vontade inata de aprender e descobrir coisas novas, é o combustível que mantém esse músculo cerebral em pleno funcionamento. Depois dos 70, é natural que algumas funções cognitivas possam ter uma leve diminuição, como a velocidade de processamento de informações ou a capacidade de lembrar de detalhes específicos. Mas isso não significa que o declínio cognitivo seja inevitável ou irreversível. Muito pelo contrário. A ciência tem demonstrado que manter o cérebro ativo e desafiado é uma das melhores estratégias para preservar a memória, a capacidade de raciocínio e até mesmo para construir uma reserva cognitiva, que pode adiar ou minimizar os efeitos de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. Pessoas que continuam aprendendo, lendo, resolvendo quebra-cabeças, jogando jogos de estratégia, ou até mesmo aprendendo uma nova habilidade, como um instrumento musical ou um novo idioma, tendem a manter suas mentes mais afiadas por mais tempo. É como se cada nova informação ou desafio criasse novas conexões neurais, fortalecendo a rede do nosso cérebro. Mas não se trata apenas de treinar o cérebro com exercícios específicos. A curiosidade em si
a vontade genuína de entender o mundo ao seu redor, de fazer perguntas, de explorar novos hobbies, de viajar, mesmo que seja virtualmente por meio de documentários ou livros, tudo isso contribui para uma mente jovem e vibrante. Que tal começar a ler um livro de um gênero diferente do que você está acostumado? Ou aprender sobre a história de um país que te fascina? Ou, quem sabe, tentar cozinhar uma receita complexa que exige atenção e organização? Mesmo as atividades mais simples, como discutir notícias com amigos ou jogar cartas, já são formas de manter o cérebro engajado. Não subestime o poder de se manter mentalmente ativo e curioso. Isso não apenas enriquece seus dias, mas também é um investimento direto na sua longevidade cognitiva. Uma mente curiosa é uma mente que se recusa a envelhecer. E chegamos ao sétimo e último sinal, que, embora seja um aspecto mais interno, tem um impacto profundo em todos os outros pilares da nossa saúde: a atitude positiva e a resiliência. A forma como encaramos a vida, os desafios e as adversidades pode ser um poderoso preditor de quanto tempo e quão bem vamos viver. Não estou falando de ser irrealisticamente otimista e ignorar os problemas, mas sim de cultivar uma perspectiva de esperança, de encontrar o lado bom nas coisas e de ter a capacidade de se recuperar diante das dificuldades. A vida, especialmente depois dos 70, pode nos apresentar desafios únicos: perdas de entes queridos, problemas de saúde, mudanças na rotina. É nesses momentos que a nossa resiliência, a nossa capacidade de se adaptar e de seguir em frente é testada. Pessoas que cultivam uma atitude positiva e que são mais resilientes tendem a ter níveis mais baixos de estresse, o que, por sua vez, impacta positivamente o sistema imunológico, a saúde cardiovascular e até mesmo a velocidade de cicatrização de feridas. O estresse crônico é um inimigo silencioso da longevidade, e a forma como lidamos com ele é crucial. Cultivar a gratidão é uma prática poderosa para desenvolver uma atitude mais positiva. Diariamente, pare por alguns minutos e pense em 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser o sol da manhã, o sabor do seu café, uma conversa com um amigo ou simplesmente o fato de estar vivo. Essa prática simples pode reprogramar seu cérebro para focar no positivo. Práticas de mindfulness ou meditação, mesmo que por poucos minutos ao dia, também podem ajudar a gerenciar o estresse e a aumentar a sensação de bem-estar. Aprender a aceitar as coisas que não podemos mudar e focar no que está ao nosso alcance é outra chave para a resiliência. E se você se sentir sobrecarregado, não hesite em procurar apoio, seja de amigos, familiares ou de um profissional. Lembre-se, não é o que acontece com você que importa, mas como você reage a isso. Uma atitude positiva e a capacidade de se levantar depois de uma queda são superpoderes para quem busca uma vida longa e feliz. Esses 7 sinais da força da pegada à atitude perante a vida estão interligados e se influenciam mutuamente. Investir em um deles geralmente fortalece os outros. Então, meus amigos, chegamos ao fim da nossa jornada pelos 7 sinais cientificamente comprovados que podem nos dar uma ideia clara de como será nossa vida depois dos 70. Relembramos a importância vital da força da sua pegada, que é um verdadeiro termômetro da sua saúde muscular e geral, e como pequenos exercícios podem fazer uma grande diferença. Vimos também como a velocidade da sua marcha não é apenas sobre se locomover, mas um indicador poderoso da sua mobilidade, equilíbrio e coordenação, e como caminhadas regulares podem ser seus maiores aliados. Discutimos a profunda necessidade do engajamento social e de ter um propósito, mostrando que a solidão é um inimigo silencioso e que conexões e objetivos dão sentido e vida aos nossos dias. Mergulhamos na relevância do sono de qualidade,
um verdadeiro spa para o corpo e a mente, essencial para a recuperação e a consolidação da memória. Exploramos o poder da alimentação e nutrição, que é o combustível que nos move, e como escolhas inteligentes no prato podem prevenir doenças e manter nossa energia. E finalizamos com os pilares da saúde cognitiva e da curiosidade, lembrando que uma mente ativa é uma mente jovem, sempre pronta para novos aprendizados, e com a atitude positiva e resiliência, que nos blindam contra o estresse e nos impulsionam a viver com esperança e gratidão. Veja bem, o objetivo aqui não é criar uma lista de preocupações ou metas inatingíveis, mas sim de oferecer um mapa, um guia para que você possa observar sua própria vida e, se desejar, fazer pequenos ajustes que podem ter um impacto gigantesco no seu futuro. Lembre-se, cada um desses sinais pode ser fortalecido com dedicação e as escolhas certas. Não é preciso uma revolução. Pequenas mudanças consistentes já farão uma enorme diferença para sua saúde e felicidade. Comece por 1 ou 2 pontos que mais ressoam com você hoje e construa a partir daí. Cada passo conta. A cada dia, você tem a oportunidade de investir na sua própria longevidade, na sua autonomia e na sua qualidade de vida. Você tem o poder de escrever um novo capítulo, cheio de vitalidade, propósito e alegria. Eu adoraria saber o que você achou desses sinais. Qual deles você já pratica? Ou qual deles você sente que precisa dar mais atenção a partir de agora? Compartilhe suas experiências e pensamentos nos comentários abaixo. Sua história pode inspirar muitas outras pessoas. Se você achou este vídeo útil e inspirador, por favor, deixe o seu curtir para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações valiosas. E se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo. Clique no botão de se inscrever e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos feitos especialmente para você viver a sua melhor fase. Continue explorando, aprendendo e cuidando de si. Viva a sua melhor vida em todas as idades, com saúde, alegria e sabedoria. Você merece cada momento.